Olá, segundo ano, professora Regiane, na imagem e na voz. Vamos comentar nossa aula 4? Vamos lá. Então, a aula 4, qual o tema? Cladograma ou árvore filogenética. A gente está falando dos animais, do reino animal. Então, ele se organiza em filos, né? Invertebrados, vertebrados, e depois em classes, que são subgrupos que vão estar abaixo desse filo. Ok. Vamos falar de cladograma ou árvore filogenética, porque isso aparece demais em prova de Enem, vestibular, né? E isso é o que mais cai, exatamente para dar a ideia de o quê? De evolução e adaptação dos animais. A gente tem que pensar que os animais sofreram adaptações, por isso que eles conseguiram conquistar o ambiente do planeta, né? Então a gente sempre tem que ter essa ideia dos animais com relação à adaptação para obter a sobrevivência dentro dos grupos específicos, né? Então vamos entender o que é esse cladograma ou árvore filogenética? O que é esse trem, né? O que é essa coisa com esse nome diferente? Cladograma ou árvore filogenética são nomes dados para uma imagem a qual apresentará e dispor sobre a história evolutiva dos animais. Lembra que eu sempre estou batendo nessa tecla, a gente tem que entender a evolução dos animais no sentido deles adaptarem aos ambientes e apresentar essas características adaptativas. A sistemática filogenética ou cladística é a área da biologia que busca desvendar a história evolutiva dos seres vivos, incluindo relações, grau de parentesco entre os grupos, né? E entre esses diferentes táxons, que são esses grupos ou espécies estudadas. Neste contexto, o cladograma representa uma ferramenta simples e universal, ou seja, o mundo todo tem essa ferramenta do cladograma ou da árvore filogenética. Porém, essencial na reconstrução da história evolutiva das espécies, para a gente entender qual grupo veio antes, surgiu na Terra, qual veio depois. Mas o que é a história evolutiva dos animais e a evolução dos animais? Continuando, desculpa. É a parte da biologia que irá contar e apresentar a forma como os animais surgiram no nosso planeta Terra há milhões de anos atrás e quais adaptações que esses animais sofreram que levaram à sobrevivência para conquistar com sucesso os ambientes aquáticos, né? Terrestres e aéreos, foi o que eu tinha comentado na aula passada. Nas suas diversas formas que os animais podem ter, ou seja, os animais têm diversas formas e vivem em diversos ambientes. Então, a cladística e a árvore filogenética conta a adaptação desses animais nos seus respectivos ambientes. Segue abaixo o cladograma árvore filogenética dos invertebrados, do filo dos invertebrados. Então, se eu colocar uma árvore filogenética dos invertebrados, eu vou ter essa imagem aqui. Como que eu vou ler essa figura que vai estar na prova de vocês no simulado? Eu vou ler ela da esquerda para a direita. Essa ideia que eu vou ter de baixo para cima. Ó, aqui, né, à minha direita, tem o que? Ancestral comum. É como se há milhões de anos atrás tivesse surgido um organismo que fosse responsável, que fosse o parente mais antigo de todos esses animais que estão na ponta. E cada traço desse branco aqui com o nome é um clado, um ramo dessa árvore filogenética. Aqui também, na minha direita, embaixo aqui da minha figura, bem aqui, ó, tem uns números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que são isso? São características que esses animais vão apresentar ao longo do tempo, que foram evoluindo, que foram aparecendo para aumentar a complexidade desses animais, né? Para ajudar na adaptação desses animais. Igual, por exemplo, o ponto número 1 aqui embaixo, ó, órgãos especializados. Quem começou a apresentar órgãos especializados? Foram os quinidários. Os poríferos já não tinham. Então, por isso que os poríferos estão aqui primeiro, que são os animais mais simples, como eu falei na aula 2, né? Característica 2, triblásticos, né? Quem são triblásticos? Vão ser os plateumintos, os quinidários já não são. Então, a partir que essas características, ao longo do tempo, essas características foram apresentando, os animais foram obtendo essas características, né? Igual, por exemplo, cavidade corporal, aqui, ó. Característica de número 3. Característica de número 3, né? Quem vai ter essa característica? Os nematódios. Então, todos os animais aqui, depois do número 3, também vão ter cavidade corporal e tubo digestório, tá bom? É assim que a gente começa a entender o cladograma. 4, celoma.
Ó, celoma é uma característica que vai surgir aqui nessa parte da árvore e tudo que vem depois do número 4 vai apresentar característica, por exemplo, a presença de celoma. Exoesqueleto, característica de número 5. Exoesqueleto de quitina e apêndices articulados. Quem vai ter isso? Os artrópodes, né? Os artrópodes vão ter exoesqueleto de quitina e é uma característica exclusiva deles, certo? Número 6, deuterostômios, né? Que é uma característica com relação ao surgimento da boca e do ânus, né? Quem vai ser deuterostômios? Vão ser os equinodermes e os cordados, certo? E metamerização, que é com relação à divisão do corpo, característica número 7. Quem vai ter? Os anelídeos, os artrópodes, os equinodermes, os cordados. Uma coisa que vai estar importante lá na prova de vocês, no simulado, é que quando um está do lado do outro, né? Aqui, por exemplo, vamos olhar os poríferos aqui. Os poríferos estão do lado dos quinidários. Então, os poríferos são mais próximos dos quinidários, né? Os poríferos estão distante, evolutivamente falando, das características que eles apresentam, dos molúsculos. Então, quando, né, tiver assim lado a lado, igual, por exemplo, aqui, vamos observar os anelídeos e os artrópodes. Eles estão paralelos, o anelídeo está do lado dos artrópodes, né? Um ramo está do lado do outro. Então, significa que os anelídeos estão mais próximos evolutivamente dos artrópodes. É uma pergunta que eu fiz lá na prova de vocês também, tá bom? Então, a disposição, né, desses grupos, né, dessas classes de animais, desses filos de animais um do lado do outro, significa que as características estão relacionadas, que apresentam, deixam esses grupos mais próximos, ok? Beleza? Vai estar lá na prova, certo? Então, gente, aqui, tem essa figura aqui também, que ela é muito bacana. Deixa eu virar aqui meu celular. Não, tem que ficar assim. Deixa eu ver aqui, achar um jeito melhor aqui. Ai, peraí. Então, ó. Tá legal aqui não, hein? Do jeito que eu viro aqui, não tá ficando legal. Não tá ficando legal. Vamos ver. Então, olha só. Essa imagem aqui... Vamos ver aqui. Não dá certo. Vocês vão ter que analisar. Aparecem as características de cada grupo. Por exemplo, os animais, né? Os anelídeos, quais são as principais características. Os poríferos, quais são as principais características. Quinidários, os artrópodes e assim vai, tá? Então, esse aqui é um mapa mental com as principais características dos grupos que a gente viu, principalmente relacionado aos invertebrados, ok? Então, dá uma lidinha, não tem como fazer aqui porque tá difícil, eu não tô conseguindo organizar aqui a imagem do jeito que eu viro a tela do celular, vira aqui também, e eu não consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Agora eu consegui, eu acho que eu consegui. Anelídeos, né? Foi o que eu falei, são essas características que a gente viu. Bem bacana aqui, ó, você vê, pra gente ver os artrópodes, os plateumintos, né, os nemateumintos, os equinodermos, e aí vocês dão uma olhadinha que também vai estar na prova, certo? Vamos parar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo e eu não vou conseguir trabalhar todas as características relacionadas, mas é bom vocês darem uma lida porque vai estar na prova. Vou parar o vídeo aqui.